Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui nestes últimos dias que antecede, o dia das nossas eleições que vão acontecer agora no dia 2 de outubro. Eu costumo falar normalmente uma semana antes das eleições, deixar o nosso alerta, nosso direcionamento como pastores da comunidade Batista Mahanaim. E esse direcionamento que eu deixo, na verdade, não é só para a comunidade, mas para o povo de Deus que teme ao Senhor, que ama a sua palavra e sabe qual é o seu papel nesta terra. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: antes de tudo, peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem também em favor dos reis e de todos os que exercem autoridades, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Estamos aqui às vésperas, da nossa eleição, que vai acontecer no próximo domingo. A minha pergunta não é nem se você vai votar, e também não é nem em quem você vai votar. A minha pergunta para você é: por que você vai votar? Qual é a finalidade de você sair da sua casa e ir votar? É porque, como no nosso Brasil democrático, você é obrigado a votar, senão você vai ter problema no passaporte, você vai ter problema com a justiça, você vai ter um monte de problemas. Qual é a finalidade? Por que você vai sair da sua casa domingo pela manhã e votar? Porque você sabe que tem implicações legais se não votar? Ou porque existe um propósito, você tem um plano, você tem um projeto, você tem um sonho, você acredita num Brasil melhor, num Brasil mais consistente socialmente, mais justo, Se você pensa nos seus filhos, nos seus netos, em você, a razão não é o que deve nos impulsionar a votar, entendo eu. Na verdade, não é porque nós somos obrigados, porque a gente pode chegar lá e votar em branco, pode votar nulo, mas por que eu preciso votar? E em quem eu vou votar em tempos como esse? Porque se você for procurar em quem votar, você tem suas razões para votar em um e não votar em outro. Você tem suas razões. Mas e o Brasil? O que você sonha? O que você planeja? O que você pensa para o Brasil? Mas esqueça e, por um momento, não pense que você é um cidadão brasileiro, mas pense que você é um cristão, que você é um filho e uma filha de Deus. Como filho e filha de Deus, de que nação ou a que nação você pertence? Sim, porque é importante nós pensarmos sobre isso. Pedro, escrevendo a sua carta, ele fala à igreja, ele diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei. Se eu tenho um rei, é porque eu tenho uma nação, é porque eu pertenço a uma nação. O povo que pertence a ele, esse rei. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, os que chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Mas vocês são raça escolhida. Vocês são sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence a Ele. Ok, baseado nesse texto, você acha que o compromisso de Deus é com o Brasil ou com você? Você acha que Deus está preocupado com o Brasil? Você acha que Deus está preocupado com o mundo? Ou eu e você que estamos preocupados com o mundo? Porque os planos de Deus não falham. Já estão escritos e não falham. Não mudam.
Mas quem eu sou neste Brasil? Porque o compromisso de Deus, queridos, não é com o Brasil. Deus não tem compromisso com a bandeira verde e amarela. Deus tem compromisso com o povo que se chama pelo nome dele. Por essa raça escolhida, por essa nação santa, por esse povo que foi chamado para proclamar as suas virtudes. Eu estou em uma nação espiritual dentro de uma nação física. Agora, eu, sim, me preocupo com a nação a qual Deus me inseriu. Porque aqui eu devo ser luz, aqui eu devo ser sal, aqui eu devo orar pelas minhas autoridades, aqui eu devo votar com responsabilidade, aqui eu devo me posicionar como um cidadão do céu na terra. Então, eu também sou um agente da pacificação, eu também sou um agente da moralidade, eu também sou um agente dos princípios eternos na terra, eu também sou um agente que sopra os ventos dessa nação. Portanto, o meu comportamento tem um peso enorme, porque o compromisso de Deus é comigo, é com você que é a Igreja de Cristo. Eu e você, nós como Igreja de Cristo, é que trazemos a presença de Deus para o nosso país, assim como levamos para a nossa casa, assim como levamos para qualquer lugar onde nós nos colocamos. Nós levamos a presença de Deus, nós somos testemunhas e representantes de Deus na terra. Eu não represento homens, seja o governo que for, eu represento Deus. Eu sou embaixador do Senhor nessa terra, mas oro sim pelo meu presidente, oro sim pelo meu prefeito, oro sim pelas autoridades do meu país, ainda que eu não concorde com as atitudes que elas muitas vezes tomam, mas eu preciso orar por elas, para que o nosso país tenha paz, para que o nosso país tenha princípios bíblicos, ou pelo menos princípios morais, éticos, para que o nosso país não caia na mão daqueles que praticam injustiça, não caia na mão daqueles que oprimem o povo. O Brasil precisa estar na mão de pessoas que amam o seu povo, porque o maior patrimônio de uma nação não são os bens que ela tem quanto a dinheiro, ouro, minério, qualquer coisa que valha. O maior patrimônio de uma nação sou eu e você. Nós somos o maior patrimônio. Não somos escravos, não somos pessoas que têm que estar sujeitos no sentido de viver oprimidos, porque o bem maior de uma nação é o seu povo. Não é a sua cultura, não é a sua língua, não são os seus talentos, mas o seu povo. Não é o presidente, não são as suas autoridades, porque eles, antes de serem autoridades, eles são povo. Então, a maior autoridade, ou melhor, o maior patrimônio de uma nação sou eu e você, somos nós. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui, no Brasil. Ela ora pelo Brasil, ela clama pelo Brasil, ela suplica pelo Brasil. Então você precisa votar com responsabilidade. Você precisa saber em quem você vota. Se você sabe que alguém pode impedir você de pregar o Evangelho, você precisa decidir aonde você vai votar. Se você pode e tem alguém que vai te desviar ou levar os seus netos, os seus filhos a desvios éticos e morais, você tem que decidir o que você quer. Porque o que nós decidimos hoje afeta os nossos filhos amanhã. Em quem eu voto hoje afeta o meu filho amanhã. A autoridade que eu coloco lá, dependendo da cabeça que ele tem, ele vai afetar o meu filho amanhã, vai afetar os meus netos sim, porque nós somos resultados de governos passados. Não somos de governos presentes, mas de governos passados. Portanto, eu quero que você pense sobre isso. Lá no Salmo de número 33, no verso 12, se eu não estou enganado, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual Ele escolheu para a sua herança. Deus escolheu a mim e a você como povo para sermos herança dele. Então que o Brasil
seja um povo em que esse povo, que sou eu, você e milhares de pessoas que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, votem para que, profetizando todos os dias, de fato isto aconteça. Bendita é a nação cujo Deus é Senhor, e nós possamos dizer: o Brasil serve ao Senhor Jesus. Hoje, nós somos aí, segundo as estatísticas, quase 60 milhões de evangélicos, de pessoas que professam ao Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas, elas têm o poder de trazer o céu para a terra. Mas 140 milhões de pessoas têm o poder de fazer o inferno dominar sobre esse país. Você está entendendo o que eu estou falando? 60 milhões de pessoas têm o poder de trazer o céu para a terra, mas 140 milhões de pessoas têm o poder de trazer o inferno para a terra. Mas é óbvio que nós somos o povo vencedor. É óbvio que nós temos o poder dos poderes habitando em nós, que é o Espírito Santo. É óbvio que nós podemos mudar o destino dessa nação a partir de Deus. Não tenha dúvida disso. Mas a gente precisa escolher com sabedoria, com inteligência, olhar para os princípios da palavra de Deus. Sabe, amados, há uma coisa que eu acho muito fantástica em servir a Deus. Deus nunca pediu a minha opinião e nem a sua opinião. Ele quer que eu e você o temamos, o amemos e obedeçamos. A palavra dele está aqui. Eu e você temos que saber. Não dê o seu voto por 1 quilo ou por uma cesta básica. Não dê o seu voto porque alguém asfaltou a sua rua. Não dê o seu voto porque alguém levou luz para a sua rua. Não dê o seu voto porque alguém ligou a água, esgoto de água na sua casa, porque isso é obrigação de quem governa. Não dê o seu voto porque as pessoas te deram ou te fizeram um favor, porque autoridade nenhuma desse país faz favor para os seus habitantes. Se elas estão lá, é porque nós colocamos. Então, eles foram colocados para servir a nação e eles servem a nação. Que Deus, o nosso Deus, coloque o melhor. Mas é óbvio que a minha oração, a sua oração, o meu voto e o seu voto faz uma diferença tremenda. Por isso, pense bem em quem você vai votar. Pense bem no deputado que você vai votar, estadual, federal, no senador que você vai votar, na senadora. Pense bem, mas pense muito bem, porque muito mais do que na mão do executivo, está na mão do legislativo o destino de uma nação. Muito mais do que na mão do executivo, está na mão do legislativo. Deputado federal, deputado estadual, senadores, porque são esses que fazem a lei, são esses que quebram a lei, são esses que impedem o Brasil muitas vezes de avançar. Portanto, cuidado com suas escolhas. Ore, peça a Deus direcionamento. Eu sei em quem eu vou votar. Eu sei em quem eu vou marcar para que exerça autoridade como governo, como presidente, como senador, como deputado estadual e federal sobre a minha vida, como autoridade sobre a minha vida. Eu sei. E eu quero que esteja embasado nessa palavra. Ou que no mínimo tema a Deus. Que no mínimo saiba que essa nação, ela não é feita de empregados daqueles que estão no poder, mas os que estão no poder é que são empregados do povo. Bendito seja a nação, ou bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então que nós, que sabemos quem é o nosso Deus, que conhecemos o nosso Deus, saibamos como votar debaixo da direção dele. Precisamos sim de homens e mulheres de Deus na política. Precisamos sim de homens e mulheres que professam ao Senhor Jesus Cristo na política, mas homens e mulheres que não se vendem porque têm consciência de que já foram comprados. Deus abençoe a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, são alguns milhares de pessoas que vão votar neste domingo, vão eleger o presidente,
para manter o que está ou para colocar outro. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, o Senhor sabe o que eu quero, o que está no meu coração. O Senhor sabe o que as pessoas querem. Mas, Pai amado, acima de tudo, eu quero que prevaleça a vontade do Senhor. Sabe, Senhor, um dia o povo de Israel pediu para eles um rei. E quando Samuel disse que haviam rejeitado ele, o Senhor disse: não, Samuel, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim quando escolheu um rei. E o povo escolheu errado. Mas o Senhor disse: achei um homem segundo o meu coração, a Davi. E Davi foi um rei por excelência. Pai, portanto, não nos deixe escolher, embora esse direito esteja nas nossas mãos, mas escolha o Senhor para nós, Pai. Coloque, Senhor, meu Deus, um povo que possa votar debaixo da direção do temor e do tremor do Senhor. Faça com que as pessoas votem, Senhor, meu Deus, debaixo desse temor. Nós precisamos sim, papai, de homens e de mulheres que exerçam autoridade, mas que acima de tudo estejam debaixo da autoridade do grande e poderoso Senhor que és tu, papai. Em nome de Jesus, nos dê uma eleição tranquila, nos dê uma eleição, Senhor, meu Deus, pacífica. Papai amado, e que aquele que vier debaixo do poder, da autoridade que os homens deram, acima de tudo, estejam debaixo da autoridade do Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e eu profetizo isso, e que a igreja do Senhor que está nesta nação, a igreja do Senhor que está no Brasil, papai amado, saiba de fato qual é o seu papel como cidadão do céu na terra, como cidadão do céu na terra, como cidadão do céu no Brasil, para votar com temor e com tremor, para votar debaixo de princípios que, ó Deus eterno, a sua palavra nos esclarece em nome de Jesus. E que as pessoas saibam que elas não precisam se vender, principalmente o cristão, aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse saiba que ele não precisa se vender a nenhum tipo de ideologia, a não ser o princípio eterno, porque ela já foi comprado. Pai, e o Senhor não nos colocou à venda, nós não estamos à venda. O Senhor não nos comprou para nos revender, o Senhor nos comprou para fazer seu para sempre. Obrigado, Deus. Dá-nos um domingo abençoado, eleições abençoadas, e que o Senhor, papai amado, seja aquele que governa através de homens e mulheres esta nação para a glória do teu nome, porque o Senhor tem aqui nesta nação um povo que se chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boas eleições, bom voto ou bons votos, que Deus te abençoe.